Olá a todos e bem-vindos ao Povecast, terça-feira, 4 de fevereiro, e esta é a nossa primeira edição do dia. Hoje vamos analisar a transformação da cooperação global e o papel das potências emergentes. A pergunta central é: será que o multilateralismo vai conseguir se adaptar ao século XXI? Olha, é uma pergunta complexa, principalmente considerando essa crescente onda de isolacionismo. O que a gente viu dos Estados Unidos sob a liderança do Donald Trump é um exemplo emblemático disso, né? Retirar-se de acordos internacionais cruciais como o Acordo de Paris e a Organização Mundial da Saúde, a OMS, levanta sérias preocupações sobre o futuro da cooperação global. E por falar na saída dos Estados Unidos da OMS, qual foi o impacto real disso? Imagino que, sendo um dos maiores financiadores, essa decisão teve consequências sérias. Com certeza. A saída dos Estados Unidos resultou em cortes significativos de financiamento para programas essenciais da OMS, incluindo aqueles focados em vacinação e combate a doenças infecciosas. Isso impacta diretamente a capacidade da organização de responder a emergências de saúde pública com pandemias e coloca em risco a saúde de milhões de pessoas ao redor do mundo. É realmente preocupante. Mas, enquanto os Estados Unidos se retraem, a gente observa outras nações assumindo um papel mais ativo na defesa do multilateralismo, buscando preencher esse vazio, né? China, Índia e Brasil são exemplos que vêm à mente. Como essas potências emergentes têm contribuído para a sustentação do multilateralismo? A gente pode destacar algumas ações concretas. A China e a União Europeia aumentaram seu apoio financeiro e institucional à OMS, buscando suprir, pelo menos em parte, a lacuna deixada pelos Estados Unidos. A Índia, com a sua crescente influência econômica atualmente, a terceira maior economia do mundo, também demonstra potencial para moldar a governança global, principalmente em fóruns como o G20. O Brasil, por sua vez, vai sediar a COP30 em Belém, um evento crucial para o futuro do planeta. Sediar a COP30 é um passo importante para o Brasil, que sempre defendeu a importância do multilateralismo, certo? Mas me parece que sediar a COP30 vai além de apenas defender o multilateralismo, né? Que tipo de mensagem o Brasil busca transmitir ao sediar esse evento? Olha, a COP30 é uma oportunidade para o Brasil consolidar sua posição como líder em questões ambientais, né? Além de reforçar seu compromisso com o multilateralismo e a busca por soluções conjuntas para a crise climática. É uma plataforma para o país exercer um papel de mediador entre diferentes visões e interesses, buscando construir consensos e impulsionar ações concretas para a preservação do planeta. Falando de diferentes visões e interesses, essa crise de legitimidade que as instituições multilaterais enfrentam é um problema complexo, né? O que exatamente contribui para essa crise? Um dos principais fatores é a estrutura de poder dessas instituições. O Conselho de Segurança da ONU, por exemplo, ainda reflete a geopolítica do pós-Segunda Guerra Mundial, com um poder de veto concentrado em poucos países. Essa configuração não representa mais a realidade do século XXI, com a ascensão de novas potências e a crescente importância do Sul global. Então, essa estrutura desatualizada acaba gerando um sentimento de desconfiança e falta de representatividade por parte de muitos países. Exatamente. E isso impacta diretamente a legitimidade e a eficácia das instituições multilaterais. A crise se agrava ainda mais com o questionamento da efetividade dessas instituições em lidar com os desafios contemporâneos, como as mudanças climáticas, as pandemias e as crises migratórias. Mas apesar dessa crise, o multilateralismo continua demonstrando resiliência. O Acordo de Paris, por exemplo, segue avançando mesmo sem a participação dos Estados Unidos. Sim, a resiliência do sistema multilateral é notável. Mesmo com a ausência de atores importantes, as negociações climáticas, por exemplo, continuam progredindo, impulsionadas pela crescente conscientização sobre a urgência da crise climática e pela pressão da sociedade civil por ações concretas. Mas se o sistema é tão resiliente, por que reformá-lo? O que realmente precisa mudar para que o multilateralismo se adapte às realidades do século XXI? A reforma é necessária para garantir a sobrevivência e a relevância do multilateralismo no longo prazo. As instituições precisam se tornar mais representativas, democráticas e eficazes. A reforma do Conselho de Segurança da ONU, por exemplo, é uma demanda antiga e urgente, né? É preciso dar mais voz aos países em desenvolvimento, garantindo que suas perspectivas e interesses sejam considerados nos processos decisórios. E além da representatividade, que outros aspectos devem ser considerados na reforma do multilateralismo? É fundamental fortalecer a capacidade de resposta das instituições multilaterais aos desafios contemporâneos. A pandemia de Covid-19 expôs as fragilidades do sistema global de saúde e a necessidade de mecanismos mais eficazes para prevenir e responder a crises sanitárias, né? As mudanças climáticas também demandam ações mais coordenadas e ambiciosas por parte da comunidade internacional. As instituições multilaterais precisam ser capazes de mobilizar recursos, promover a cooperação entre os países e implementar políticas públicas eficazes para enfrentar esses desafios. Parece que a reforma do multilateralismo é um processo complexo que envolve diferentes dimensões. Sem dúvida.
É um desafio que exige liderança, visão estratégica e compromisso por parte da comunidade internacional. E, nesse contexto, qual o papel que o Brasil pode desempenhar? O Brasil tem a oportunidade de se consolidar como um ator-chave na construção de um novo multilateralismo. Sua tradição diplomática, sua diversidade cultural, sua experiência em áreas como saúde e meio ambiente e seu compromisso com a cooperação internacional o colocam em uma posição privilegiada para liderar esse processo. Mas o Brasil também enfrenta desafios internos que podem afetar sua capacidade de atuação no cenário internacional. Sim, a desigualdade social, a pobreza e a violência ainda são problemas graves que precisam ser enfrentados com urgência. Esses desafios exigem políticas públicas eficazes e investimentos em áreas como educação, saúde e segurança. Sem dúvida. O Brasil precisa fortalecer sua democracia, garantir o respeito aos direitos humanos e promover o desenvolvimento sustentável para poder exercer plenamente seu papel de liderança global. É um grande desafio, mas o Brasil tem potencial para superá-lo. Com certeza. O Brasil tem uma sociedade civil vibrante, um setor privado dinâmico e uma rica cultura política. O Brasil precisa mobilizar todas essas forças para construir um futuro mais justo, próspero e sustentável. E o multilateralismo é uma ferramenta fundamental para alcançar esses objetivos. O Brasil precisa se engajar ativamente nos fóruns internacionais, defender a reforma das instituições globais e buscar alianças estratégicas com outros países. E o Brasil também pode liderar, pelo exemplo, implementando políticas públicas inovadoras em áreas como meio ambiente, saúde e educação. O Brasil tem a oportunidade de se tornar um modelo de desenvolvimento sustentável e inclusivo para o mundo. E a COP30, que será realizada em Belém, é uma grande oportunidade para o Brasil mostrar sua liderança em questões climáticas e mobilizar a comunidade internacional para a ação. A COP30 pode ser um marco histórico na luta contra as mudanças climáticas. E o Brasil tem todas as condições para liderar esse processo. O Brasil tem a chance de mostrar ao mundo que é possível conciliar desenvolvimento econômico com justiça social e sustentabilidade ambiental. E que o multilateralismo é o caminho para construir um futuro mais próspero e pacífico para todos. Parece que o Brasil tem um papel fundamental a desempenhar na construção de um novo multilateralismo. Mas e o papel da sociedade civil nesse processo? Como garantir que as vozes dos cidadãos sejam ouvidas? A participação da sociedade civil é crucial para a construção de um multilateralismo mais democrático e legítimo. É preciso fortalecer os mecanismos de diálogo e consulta, garantindo que as ONGs, os movimentos sociais e os cidadãos em geral tenham acesso à informação e possam influenciar as decisões que afetam suas vidas. E como o Brasil pode se tornar um exemplo nesse sentido? O Brasil tem uma longa tradição de participação social e pode fortalecer ainda mais os espaços de diálogo entre o governo e a sociedade civil. A criação de conselhos participativos, a realização de consultas públicas são algumas das medidas que podem contribuir para ampliar a participação cidadã na formulação e implementação de políticas públicas, inclusive aquelas relacionadas ao multilateralismo. Fortalecer a participação social é essencial para garantir que o multilateralismo seja um instrumento a serviço do desenvolvimento sustentável e da justiça social. Exatamente. Um multilateralismo mais democrático e participativo é fundamental para construir um futuro mais justo, equitativo e sustentável para todos. É importante a gente lembrar, né, que o multilateralismo não se limita apenas às grandes organizações internacionais ou acordos globais, como o Acordo de Paris, por exemplo. Interessante. Você está dizendo que existem outras formas de multilateralismo além dessas. Quais seriam? Exatamente. A gente deve olhar também para as redes de cooperação regional, né, subregional, que muitas vezes são mais ágeis e eficazes na resposta a desafios específicos, né, e na promoção da integração entre países com interesses comuns. Agora, você me pegou de surpresa. Poderia nos dar alguns exemplos concretos dessas redes de cooperação regional? Claro. Na América Latina, por exemplo, a gente tem a CELAC, né? A Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos, que tem sido um importante fórum para o diálogo político, né? A cooperação econômica e a resolução pacífica de conflitos na região. A CELAC, criada em 2011, reúne todos os 33 países da América Latina e Caribe, buscando fortalecer a integração regional, né? E promover o desenvolvimento sustentável. E na África, existe alguma iniciativa similar? Sem dúvida. A União Africana tem desempenhado um papel crucial na promoção da paz, da segurança e do desenvolvimento no continente africano. Criada em 2002, a União Africana busca superar as divisões históricas e impulsionar a integração econômica e política entre os países africanos. É fascinante como essas redes de cooperação regional podem contribuir para a resolução de problemas específicos de cada região. Mas e as organizações da sociedade civil? Qual o papel delas no multilateralismo?
falam gays, né? Os movimentos sociais, as universidades e outras organizações da sociedade civil são atores fundamentais no sistema multilateral. Elas desempenham um papel importante na defesa de causas, né? Na mobilização da opinião pública, no monitoramento das ações dos governos e na promoção da accountability. Então a gente pode dizer que as organizações da sociedade civil atuam como uma espécie de fiscalizadoras do sistema, né? Garantindo que os governos cumpram seus compromissos e que as políticas públicas atendam aos interesses da sociedade. Exatamente. A sociedade civil atua como um contrapeso aos governos, né? Trazendo para o debate as demandas e as perspectivas dos cidadãos. As organizações da sociedade civil também desempenham um papel importante na promoção da educação para a cidadania global, né? Conscientizando as pessoas sobre a importância da cooperação internacional e da interdependência entre os países. É como se a sociedade civil fosse a voz do povo no sistema multilateral, né? Garantindo que os interesses do cidadão sejam considerados nas decisões globais. Perfeito. Elas trazem uma perspectiva importante para o debate, né? Muitas vezes representando as vozes dos mais vulneráveis, né? E marginalizados, que muitas vezes não têm acesso aos espaços de poder. Mas como garantir que essas vozes sejam realmente ouvidas nos fóruns internacionais, né? Que muitas vezes são dominados pelos interesses dos estados? É preciso fortalecer os mecanismos de participação da sociedade civil nas instituições multilaterais, né? Garantindo que elas tenham acesso à informação, que possam se manifestar livremente e que suas opiniões sejam levadas em consideração nos processos decisórios. Essa participação da sociedade civil é essencial para a construção de um multilateralismo mais democrático e representativo que responda às necessidades e aspirações dos cidadãos do mundo todo. Sem dúvida. O multilateralismo precisa ser inclusivo e participativo para ser eficaz. E o Brasil tem a oportunidade de liderar pelo exemplo, né? Fortalecendo os mecanismos de participação social em sua própria política externa. E como o Brasil pode contribuir para fortalecer o multilateralismo em nível regional e global, né? Além de fortalecer a participação da sociedade civil? Bom, o Brasil tem uma longa tradição de diplomacia multilateral, né? E pode usar essa sua experiência para promover o diálogo, a cooperação e a resolução pacífica de conflitos, né? O Brasil sempre defendeu a importância do multilateralismo como forma de garantir a paz e segurança internacionais. E pode continuar a desempenhar esse papel de mediador e construtor de pontes entre os países. E o Brasil pode, por exemplo, usar sua influência na América do Sul para fortalecer a integração regional, né? E promover a cooperação em áreas como infraestrutura, energia, saúde e educação. Exatamente. O Brasil também pode buscar alianças estratégicas com outros países em defesa do multilateralismo, né? Formando blocos de países que defendam a reforma das instituições globais e a criação de novos mecanismos de governança global para lidar com os desafios do século XXI. E quais seriam esses novos mecanismos de governança global que o Brasil poderia defender? O Brasil pode defender a criação de um Conselho de Segurança da ONU, né, mais representativo, que inclua países da África, da América Latina e da Ásia. O Brasil também pode se juntar a outros países para defender a criação de um novo sistema financeiro internacional, mais justo, né, e equitativo, que atenda às necessidades dos países em desenvolvimento. O Brasil também pode defender a criação de um órgão internacional para a governança da internet, né, que garanta a liberdade de expressão, a privacidade dos dados e a segurança cibernética. Sem dúvida. O Brasil tem a oportunidade de ser um protagonista na construção de um novo multilateralismo, adaptado às realidades do século XXI. E para que o Brasil possa exercer plenamente esse papel de ser protagonista, que tipo de ações o governo brasileiro precisa tomar? Olha, o Brasil precisa investir em diplomacia, né? Fortalecer sua presença nos fóruns internacionais, formar quadros especializados em relações internacionais e promover a cooperação, né, com universidades e centros de pesquisa. Parece que o Brasil tem um longo caminho a percorrer para se consolidar como uma liderança global no sistema multilateral. Com certeza. Mas o Brasil tem todas as condições para alcançar esse objetivo, né? O Brasil precisa ter uma visão clara de seu papel no mundo, né? Definir suas prioridades e atuar de forma estratégica e consistente para alcançar seus objetivos. É fundamental que o Brasil tenha uma política externa ativa, né? Coerente e comprometida com a defesa do multilateralismo, da justiça social e da sustentabilidade ambiental. Exatamente. O Brasil precisa ser um ator propositivo, né? Que contribua para a construção de um mundo mais justo, pacífico e sustentável. E para além da atuação do governo, né, qual o papel da sociedade brasileira nesse processo? A sociedade brasileira precisa se engajar no debate sobre o multilateralismo, né? Se informar sobre os desafios globais e pressionar o governo para que adote uma postura mais ativa e comprometida com a cooperação internacional. As universidades, né? Os think tanks, as ONGs, os movimentos sociais, têm um papel fundamental na produção de conhecimento, na formulação de propostas e na mobilização da opinião pública em torno da agenda do multilateralismo. Que o Brasil aproveite essa oportunidade para mostrar ao mundo seu potencial de liderança, né? E inspire outras nações a seguirem um caminho da cooperação, da solidariedade e do desenvolvimento sustentável. Com certeza. O Brasil tem muito a contribuir para a construção de um mundo mais justo,
pacífica e sustentável para todos. E assim, chegamos ao fim da nossa análise sobre o futuro do multilateralismo e o papel do Brasil nesse cenário. Esperamos que este podcast tenha trazido reflexões importantes sobre os desafios e as oportunidades que a gente tem pela frente, lembrando. O podcast vai ao ar de segunda a sexta, às 9h e às 18h, e aos sábados ao meio-dia. Até a próxima.